Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Vamos dar continuação aí à nossa pequena série sobre bioenergética. Lembrando a todos que eu estou passando conteúdo e mais adiante nós vamos fazer uma aula só de tirar dúvidas. E aí a gente vai conversar bastante, vou responder aí todas as perguntas, mas desde já vai deixando aí a sua pergunta, a sua dúvida, escreva aí, baseado nisso, tá? Que nós vamos construir aí uma data para nós tirarmos as nossas dúvidas. Talvez você já tenha dúvidas da aula anterior, mas calma, muitas perguntas talvez vão ser respondidas nas próximas aulas. Então, seja muito bem-vindo, desde já se inscreva no canal, desde já deixe seu like, habilite as notificações e uma boa aula a todos nós. Iluminação, propriamente, especificamente, iluminação interior. Vamos entrar um pouco nesse assunto. Iluminar-se é dotar-se de luz, a fim de clarear a nossa própria vida. Já iluminar o mundo interior é o mesmo que adicionar energia à luz interna. Chama divina do Criador da vida, adquirindo a consciência das potencialidades que pertencem ao próprio espírito. E lembra, quando falo em espírito, entenda aí dentro da sua crença, tá bom? Nós somos muito mais do que imaginamos. E somos muito mais do que percebemos que somos. Temos mais capacidades do que acreditamos que possuímos. Mesmo que as pessoas que ainda se encontram no início de sua caminhada evolutiva, elas possuem esse sentido interior de crescimento e, junto com isso, possuem a capacidade de realizá-lo. Essa iluminação interna não é uma simples descoberta de algo que se encontra escondido, mas se dá no encontro com a realidade externa. É um longo processo de amadurecimento do espírito que vai em busca de si mesmo para iluminar-se interiormente e não mais perder o seu brilho. E esse processo, ele se dá por etapas. E eu vou falar algumas etapas dessa longa, lenta, mas necessária e inevitável caminhada. Autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de si mesmo. O autodescobrimento, ou a descoberta das suas potencialidades. E também a autotransformação, ou a sua mudança comportamental. Uma outra etapa, a autoiluminação, ou a manifestação do Espírito. É uma essência divina, pessoal, pertencente a cada um. Essas etapas não são esgotadas e isoladas. Elas podem ocorrer simultaneamente e em qualquer época da sua vida. Geralmente se iniciam na meia-idade, quando alguns processos já foram vividos. E muitas vezes se iniciam após uma crise de valores ou crise da vida. Essas etapas levam várias experiências, até que o espírito alcance determinadas conquistas no processo evolutivo. E uma vez alcançado o final do processo,
o espírito poderá escolher onde, com quem e de que forma voltará a uma nova existência. Diante das crises que propiciam as mudanças, é necessário muitas vezes, ou é necessário sempre, fazer silêncio. Silêncio para ouvir a voz interior que vem do self, da intimidade do espírito, senhor do processo de encontro com Deus. O silêncio na vida é como uma meditação para se encontrar a paz de espírito desejada, para depois começar a caminhar. Ouvir a voz interior é perguntar-se o que deve fazer em determinada situação, e isso, grave bem, sem apressar a resposta. E o processo de iluminação interior é a descoberta do Deus interno, parcela criadora gerada diretamente por Deus em nós. Há um Deus absoluto, criador e causa de todas as coisas. Há um Deus interno, sua imagem e semelhança, descoberto inicialmente pela manifestação da natureza ou pelas manifestações da natureza, confirmado pela necessidade psicológica de sua existência e sentido pela vivência do amor em plenitude. E lembra, quando eu falo Deus aqui, é dentro da sua crença, tá certo? Iniciar um processo de autoiluminação é espiritualizar o próprio olhar sobre o mundo, colocando o amor na consciência, inundando a razão do sentimento de amorosidade. Nossas ideias e raciocínios passam a ser contaminados pelos sentimentos superiores vindo do espírito, esse dotado de amor e sabedoria. Nesse momento alcançaremos prosperidade e tranquilidade na vida. Ser próspero é estar resolvido nas várias dimensões. E isso ocorre quando atuamos no mundo com amor e sabedoria. E toda vez que atuamos no mundo, tentando, né, captar a realidade a fim de transformá-la mediante nossos desejos, e se fazemos isso segundo condicionantes psíquicos já falados na aula anterior, a esses arquétipos, usando uma linguagem psicológica junguiana principalmente, se acoplam funções psíquicas, são formas de captação da realidade que, de tanto utilizarmos, acabam se confundindo com a própria personalidade. São utilizadas de acordo com tipos característicos de indivíduos. E essas funções, elas são pensamento, sentimento, sensação e intuição. A função pensamento nos permite ver o mundo de forma lógica e pragmática, e as coisas de acordo com sua utilidade. Já a função sentimento, ao contrário da anterior, nos leva a ver o mundo a partir de um sistema valorativo emocional. A função sensação nos capacita a ver o mundo como ele é, de forma bastante realística, ou seja, sensorial. As coisas são como se nos apresentam. Já a função intuição nos condiciona a vermos a realidade de forma completa, projetando-a no tempo e no espaço como uma tonalidade. Essas funções psíquicas conseguem particularizar e separar a realidade de tal forma que acreditamos que o mundo é daquela maneira que estamos vendo. No processo de iluminação interior, deveremos aprender a utilizar as quatro funções, bem como outras que venhamos a descobrir durante as etapas.
A totalidade do ser humano, do espírito, não pode se resumir a seus processos psíquicos, uma vez que a mente ou o aparelho psíquico é instrumento do espírito, portanto, apenas expressa parte dele. A iluminação interior se dá por via desse complexo funcional. Porém, não se restringe a ele, nem tampouco limita-se à descoberta de capacidades intelectivas, emocionais ou mediúnicas. Iluminar-se é, como espírito, sentir a totalidade criada por Deus e viver segundo seus objetivos. Há um lugar onde não existe ódio, no qual a felicidade é possível, onde não há crimes ou guerras, onde não há rancores ou tristezas, onde as pessoas se entendem, os deveres são seguidos, onde todos têm oportunidades idênticas, onde vigora a mais perfeita justiça e todos os direitos são respeitados, onde nenhum mal alcança, onde não há doenças, onde não existe pobreza nem miséria, onde o forte respeita o fraco e não há oprimidos. Não há minorias nem maiorias, onde as pessoas não entram em depressão nem têm medo, onde seus anseios são satisfeitos e as verdades são ditas de forma amorosa, onde impera a fraternidade, não há inveja nem cobiça, onde o amor é o sentimento máximo, onde as pessoas estão em paz e vivem em plenitude de espírito, onde se pratica a verdadeira caridade, onde não há trapaças nem ladrões, onde as virtudes são exercidas e o bem vigora sempre. Lá não há tempo nem espaços vazios, não há condições de sofrimento, tudo é belo e harmônico, onde a natureza fez sua morada, onde Deus é cultuado em espírito e verdade. Esse lugar é a consciência do ser espiritual que nós somos, essência divina criada simples e ignorante para, como uma flecha arremessada pelo arqueiro, alcançar o alvo da perfeição. Em nós, Deus habita e fez a sua morada. Somos a manada celeste em busca de realização. Surgimos do leito profundo e quente dos oceanos em busca da terra-mãe. Carentes do encontro com a superfície, na procura do solo para ancorarmos e, a partir daí, irmos em busca do infinito. Crescemos sob a influência das forças telúricas da natureza, que forjam nossa capacidade protetora do corpo físico, amoldando-nos às contingências da natureza. Suplantamos o desafio da matéria e da energia envolvida nos processos de aprimoramento material e espiritual. Somos fruto do nosso próprio esforço pela conquista do encontro com o Criador, impulsionados pelo seu amor, desafiando obstáculos sem fim, aprendemos a distinguir as escolhas necessárias para o conhecimento de suas leis. Submetidos ao seu impulso criador, aprendemos a viver e conviver nas várias espécies vegetais e animais, nos vários reinos da natureza, formando as capacidades de sentir, pensar e amar, para
finalmente alcançarmos a condição de sermos seres iluminados. Então, iluminação interior vai muito além do que acreditamos que ela seja. E mais uma vez repito, quando eu falo em Deus, em Criador, em Espírito, isso você leva essa palavra, essa definição para dentro da sua crença. Se você acredita que Deus é aquele cara de barba branca, ou se Deus, Jesus, né, Pai, Filho, Espírito Santo, a Santa Trindade é a mesma pessoa, acredite nisso. Se você acredita que Deus é uma energia, se você acredita que Deus é o universo, se você acredita que Deus é você mesmo, acredite dentro, leve essas palavras para dentro da sua vida, da sua crença, da sua realidade, do seu dia a dia. E se você não acredita em nada disso, apenas reflita sobre aquilo que você acredita. Se algo disso que eu falei se enquadra no seu dia a dia, se enquadra na sua vida, nos seus sonhos, no seu passado, ou apenas não passa de um mistério para você. Espero que você, membro, assista novamente isso, pois é muito importante. E você que não é membro, se inscreva no canal, torne-se membro e até a nossa próxima aula. Deixe seu like aí. Valeu, abraço a todos.